nesse primeiro culto de 2026, sobre um tema chamado A Batalha de Todos Nós, ou a batalha de todos nós, que está inspirada no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: eu queria que você substituísse o nome Daniel pelo seu nome. Renato, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. O Senhor está dizendo nessa noite: entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Renato, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Amém. Um dos personagens mais fascinantes bíblicos, por causa das suas visões, por causa dessas grandes revelações, é o profeta Daniel. Está aí um homem que nós encontramos na Bíblia que tinha visão. Está aí um homem que enxergava. Ele tinha visão, ele enxergava. Apesar da profunda espiritualidade que nós podemos perceber na leitura deste homem, ele enfrentou dramas tremendos, mas ele enxergava o que estava por trás do drama. Ele conseguia perceber o que estava por trás do problema. Você consegue entender? Você está enxergando o que está por trás? Entenda, irmão? Tudo, quando entramos na presença de Deus, tudo é espiritual. Até a sede que tira a tua atenção e você fica indo tomar água toda hora. Até alguém que chama a tua atenção para conversar do teu lado. Tudo é espiritual. Até o telefone que você não desligou e toca na hora da palavra. Tudo é espiritual. Até a criança que fica brincando com você, tirando a sua atenção. Tudo é espiritual. E a criança é criança, ela vai brincar mesmo. Maduro é você. Você que é maduro, é você que tem que perceber, é você que tem que enxergar. Nós estamos falando de ser maduro, de falar sério com Deus, de levar a sério, porque aquilo que é espiritual nós temos que levar a sério. E Daniel levava muito a sério. Ele percebia o que estava por trás. É réveillon, é festa. O que é que está por trás? Não vai dar para ir na igreja, não vai dar. Irmão, eu não sou religioso, quem me conhece sabe disso. Mas muitas vezes tem algo que te impede. Da hora do culto, alguma coisa acontece.
enxerga o que está por trás. Daniel era o camarada que enxergava o que estava por trás das coisas. Apesar da sua profunda espiritualidade, ele vai enfrentar muitos dramas. Você lembra das iguarias do rei? Ele ainda era um menino novo. E o rei falou: vou dar para eles do bom e do melhor. Daniel falou: o que será que está por trás disso? E ele decidiu no seu coração: não, eu não. Ele viu o que estava por trás. Quando o rei teve um sonho, e o rei queria saber o que era aquele sonho, e ameaçou que ia matar quem não pudesse revelar o que estava, o que significava aquele sonho. Daniel viu o que estava por trás. Daniel entendia o que estava por trás. Ele foi parar na cova dos leões. Ele viu mais do que leões. Ele viu um anjo que fechou a boca do leão. Que nós só estamos vendo leão, entendeu? A gente só vê o problema. A gente só vê a cova. A gente só vê o cansaço. A gente só vê a dívida. A gente só vê o problema. A gente só vê o leão. Mas o Senhor está dizendo para você que Ele é aquele que viu o anjo que fecha a boca do leão. E nós precisamos enxergar além disso. E porque ele via essas coisas, porque ele conseguia enxergar essas coisas, o Senhor o honrou em todas elas, como o Senhor quer te honrar e honrar a mim, quando nós entendermos essas coisas. Quando a gente entender, irmão, o pastor está convocando todos os sábados para uma consagração. O que é que está por trás disso? O que é que Deus quer com isso? O que é que Deus está nos chamando? O que é que Deus quer com isso? E o contrário também. Eu não consigo ir. Por que eu não consigo ir? Por que é que eu não tenho disposição para ir? Por que é que eu não consigo orar? O que é que está por trás disso? Enquanto nós não enxergarmos, não entendermos, você vai ter 2025 por muitos anos para frente. Nada vai mudar, só o calendário mesmo. Mas nessa noite o Senhor revelar para você o que está por trás de muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele revelar para você o que está por trás de muitas coisas e dilemas que você está vivendo, e se você enxergar, porque é diferente, às vezes Deus revela e não enxerga. Às vezes Deus revela e não enxerga. Mas se você enxergar e agir como Daniel agiu, o Senhor vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai me honrar, Ele vai te honrar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel enfrentou aquilo que nós ouvimos em muitos temas de campanha, chamado batalha espiritual. Daniel vai enfrentar isso aí. Ele enfrenta essa realidade que é real ainda nos nossos dias, que muitas vezes nós negligenciamos, porque não entendemos, porque não enxergamos e nem nos responsabilizamos. Mas você quer ver uma coisa? É preciso entender, é preciso enxergar as responsabilidades, porque é só assim nós vamos ver, contemplar e viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Não será de outra forma. Canta-se muito, prega-se muito. 2026 vai ser diferente. Deus vai fazer, Deus vai agir, vai prosperar. Não se ilude, irmão. Se você não enxergar as responsabilidades, não entender, vai ser muito difícil de mudar alguma coisa na nossa vida. Você veio para ouvir a palavra de Deus?
temes, não temas. Você veio para ouvir a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite: não temas, porque desde o primeiro dia você veio para ouvir a palavra de Deus. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, você aplicou seu coração, você veio para isso. A compreender, agora está começando a ficar mais difícil. A compreender, a humilhar-te perante o teu Deus. A humilhar-te perante o teu Deus. Quem é que quer se humilhar diante de Deus? Quem é que gosta de se humilhar diante de Deus? Quem acha gostoso ficar se humilhando? E é por isso que nós não fazemos. Porque se fosse gostoso, se fosse prazeroso, a gente vivia fazendo. Por que a gente não faz? É gostoso ir para a praia. É gostoso bater um futebol. É gostoso fazer coisas que dá prazer. E a gente vai lá e faz. Sabe por que a gente não se humilha? Porque não é gostoso se humilhar, não é mesmo. Só que vai ser só se humilhando. Vai ser só se humilhando debaixo das mãos de Deus. Não é se humilhando para o pastor, não é se humilhando para a igreja, é se humilhando debaixo das mãos poderosas do Senhor, que Ele vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você veio para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Daniel enfrenta essa realidade tão real como nos nossos dias, tão moderna. E ele enfrenta a resistência. E nós enfrentamos a resistência. O texto que nós lemos, todo ele, se você der continuidade, você vai ver que Daniel vai enfrentar a resistência. Mas olha o que Jesus fez conosco. Como essa resistência se levanta diante de nós. Qual é a resistência que nós enfrentamos? Porque você enfrenta a resistência. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. O Paulo, apóstolo, nos ensina uma coisa. E ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Qual é a cédula que era contra nós nas suas ordenanças? As suas ordenanças, a lei. Pelo menos uma, para não citar todas. Vamos lá, assim, ó, bem básico. Não mentirás. Você mente? Fala a verdade, não mente não. Você conta uma mentirinha, é a cédula que era contra você e eu, que nos acusava de dia e noite diante de Deus. Isso aí que a gente enfrenta, que era contrária a nós. Mas o texto continua dizendo o seguinte: que Jesus atirou do meio de nós. Jesus tirou do meio de nós. Jesus tirou a mentira dos seus lábios. Jesus tirou o pecado da sua vida. Jesus tirou o adultério. Jesus tirou e nos limpou, irmão. Aleluia. Jesus tirou. Jesus não precisa tirar de novo, não. Ele já fez na cruz do Calvário. Jesus já te limpou. Jesus já te sarou. Você já está apto para entrar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ele tirou do meio de nós e cravou na cruz do Calvário. Obrigada, Jesus. É que o Paulo está nos ensinando. E ele continua dizendo: e despojando os principados e potestades. O que significa isso? Você lembra o que acontecia numa guerra, quando um exército vencia o outro? Depois eles iam lá e despojavam. O que é isso? Pegavam todos os pertences, tudo que tinha valor eles pegavam. Isso era um despojo da guerra. É o que o texto está dizendo que Jesus fez.
despojou os principados e potestades. Agora, o que é de valor que as potestades tinham? O que é de valor que os principados e potestades tinham? A minha vida e a sua vida, por causa do pecado. Mas como Jesus tirou do meio de nós, Ele foi lá e nos tirou do império das trevas, nos tirou do império do mal, nos tirou das mãos de Satanás. Jesus despojou os principados e potestades. Jesus nos levou, Ele leva cativo o cativeiro, Ele nos leva diante de Deus e expôs publicamente, triunfando deles em si mesmo. Essa é a minha e a sua posição. Essa é a minha e a sua posição, que muitas vezes nós não enxergamos, que muitas vezes nós não entendemos, e é por isso que a gente fica enfrentando situação de oposição, irmão, porque nós não enxergamos, não entendemos, não levamos uma vida de discernimento. Se esse nosso inimigo é um inimigo derrotado, você concorda que ele é ou não? Você concorda que o seu inimigo é derrotado? Você entende isso? Ele entende mesmo. Então por que você tem medo de demônio? Por que, irmão? Por que você vê um vulto em casa e grita e sai desesperado? Por quê? Por que você ouve uma voz? Meu Deus, ouvi uma voz aqui, pastor, eu vim aqui orar em casa. E o pastor tem alguma palavra mágica, né, para ir lá e tirar, exorcizar, né, a casa do irmão. O seu inimigo é inimigo derrotado, irmão. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se ele é derrotado, por que eu enfrento resistência espiritual? Por que acontecem certas coisas que eu preciso entender? Se ele é o inimigo derrotado, quem é que é o culpado dessas coisas que estão acontecendo? Quem é que é o responsável porque essas coisas estão acontecendo? Parece que eu nasci só para sofrer, pastor. Nada dá certo na minha vida. Quem é o responsável por isso? Parece que tem uma maldição. Será que é uma maldição hereditária que está me perseguindo? Será? Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 39, Jeremias diz o seguinte: de que se queixa o homem? Do que é que o homem se queixa? E ele responde: queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus pecados. A gente precisa olhar para nós, irmão. A gente precisa olhar para nós. E o ano começando, a gente quer que as coisas mudem, como a pastora Tatiana falou aqui, a gente quer que as coisas mudem. A gente quer mesmo que as coisas mudem. Será que a gente quer? A gente está falando sério mesmo? Sábado às 9 da manhã, eu não sabemos se a gente está falando sério. O quanto é que a gente quer? Quanto é que a gente está querendo? Que a gente fala da boca por fora muitas vezes. É por isso que dá para ver que a gente não está entendendo, que a gente não está enxergando. Não como Daniel. O que Daniel fez? O que é que Daniel fez? Primeira coisa, ele leu. Porque o começo de todo o texto que a gente leu aqui é ele pegando a lei, a Bíblia dele. Ele encontra Jeremias. Ele encontra Jeremias dizendo: ó, deu, hein? Acabou o cativeiro. Era só 70 anos. Deu! Daniel leu. E o texto que a gente estava lendo diz que ele entendeu. Ele tinha entendimento. Ele entendeu. E depois, ele enxergou a responsabilidade.
Sabe por que nós estamos aqui? Daniel está falando. Porque nós pecamos. Meu Deus. Ele não fala eles. Foi eles, ele fala nós. E sabe por que nós estamos no exílio? Porque nós pecamos. Ele enxergou a responsabilidade. E depois ele se humilhou. Daniel não ia para a praia. Daniel não foi fazer festa. Não estou aqui fazendo crítica a quem foi na praia, não, irmão. Pelo amor de Deus. Meu Deus, não pensa isso em mim, pelo amor de Deus, tá? Você precisa me conhecer um pouco mais, tá bom? Não estou fazendo crítica disso, pelo amor de Deus, irmão. Não pense isso de mim. Eu estou dizendo que Daniel se humilhou. Daniel não foi fazer festa. O problema sou eu, Jesus, sou eu o problema. Ele jejuou, não foi religioso. Ele ficou triste, não conseguia comer. De aflito que estava. Esse foi Daniel. Lendo, enxergando a responsabilidade e se humilhando. E às vezes a gente acha que está entendendo alguma coisa. A gente não quer nem ler. Nem ler. Porque quando a gente lê, a Bíblia nos mostra a nossa responsabilidade. O problema é você. O problema é você, pastor Renato. Se enxerga. Olha no espelho. Olha no espelho. Quando Daniel leu, ele olhou para ele e falou: fui eu. O culpado sou eu, o responsável sou eu. E ele foi se humilhar. Daniel leu a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Quando eu leio a palavra do Senhor, ela ilumina os meus olhos, ilumina a minha vida, ilumina os meus passos, ilumina a minha caminhada e mostra para mim quem é que eu sou. Glória a Deus, aleluia. Daniel leu. Glória a Deus. Leu com atenção. Não leu rapidão assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso aí não. Você não está lendo nada. Deixa que decora, né? Lâmpada para os meus olhos, com palavra no caminho. Decorou, bonito, mas não entendeu nada. Daniel leu com atenção, e ele entendeu o que estava escrito ali, e ele olhou para ele e foi se humilhar. Daniel entendeu o que o profeta estava dizendo. Quanto que a gente está lendo? Quanto que você lê da palavra de Deus? Responde para você mesmo, ou para Deus que está vendo você aí. O quanto você lê da palavra de Deus, o quanto você lê da palavra de Deus, você vai entender o quanto é que Deus está falando com você, o quanto é que você está se enxergando. E aí você pode dizer assim: meu Deus, eu não me enxergo. Como o Espírito Santo está falando para você nessa noite: se enxerga, homem, se enxerga, mulher, se enxerga, adolescente. Eu estou acendendo a luz na sua frente, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele está iluminando o seu caminho nessa noite. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando comigo, é o Espírito Santo falando com você, acendendo uma luz na sua frente. Olha, irmão, estou iluminando para que você veja o seu caminho, veja os seus passos, examine os seus caminhos, muda a direção, endireita a rota. O quanto eu estou lendo a palavra de Deus, quanto eu estudo essa palavra, quanto eu aplico nos meus caminhos, quanto é que eu aplico? Porque quanto mais eu leio, eu vou entender que eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Se parar só aqui, irmão, já era um negócio sensacional. Eu entendi que eu tenho que perdoar. Mas eu entendo que eu tenho que amar mais do que perdoar. Eu tenho que perdoar e amar. Eu tenho que
ajudar o próximo. Eu entendo que eu tenho que suportar o próximo. Não brinca, né, irmão? Às vezes suportar é difícil, fala a verdade. E quando a gente ouve alguém dizer assim, eu não suporto, eu não suporto tal pessoa, eu tenho que suportar, eu tenho que comungar. Quem está junto aqui, participar do corpo de Cristo, eu tenho que comungar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me mover, fazer alguma coisa. Quanto mais eu leio, eu entendo que eu preciso me movimentar no reino de Deus, eu entendo que eu preciso orar, eu entendo que eu preciso me humilhar. Olha quanta coisa que, quanto mais eu leio, mais eu entendo que eu preciso fazer. E o contrário é verdadeiro. Se eu não leio, irmão, a palavra de Deus, eu não entendo e nem faço nada disso. Qual é o resultado? Está sem bússola, está perdido. Quantos irmãos andando de igreja em igreja, procurando uma mágica que vai resolver a sua vida, procurando um profeta que vai mostrar para ele a solução de igreja em igreja, mas a palavra do Senhor está diante de você nesta noite, iluminando os seus caminhos, te mostrando a direção e dizendo: filho, é a minha palavra, não vai ter igreja, não vai ter profeta, é a minha palavra que vai iluminar os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele está te chamando hoje, dizendo: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Você está lendo horóscopo, irmão? Você está lendo horóscopo, irmão? Irmão, você ri porque você acha que não tem irmão que lê horóscopo? Você acha que não tem? Passa na banca e compra ele vestido. Vamos ver como é que vai ser 2026. Tem uma pergunta para você: qual é o seu signo? Já viu ou não? Às vezes uma pergunta: você é de Ares? Eu sou de Ares, viu? Isso, alguém já pensou: meu Deus, qual você é de Ares? Ares é difícil, não? Ares é bravo. É difícil. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Louvado seja o nome de Deus. Quando ele examinou as Escrituras, ele enxergou a responsabilidade. Quando você examinar as Escrituras, irmão, você não vai se ver do mesmo jeito. Não vai. Você é top das galáxias até examinar as Escrituras. Até examinar as Escrituras. Você é o melhor até examinar as Escrituras. Quando você examina as Escrituras, fala: meu Deus, eu sou pó do pó e caco do caco. Meu Deus, o que é pó do pó? Caco do caco. É assim que a gente começa a se ver quando a gente examina as Escrituras. A gente coloca a culpa no pastor, a gente coloca a culpa na igreja, a gente coloca a culpa no diácono, a gente coloca a culpa no marido, a gente coloca a culpa na esposa, a gente coloca a culpa no patrão, a gente coloca a culpa nos outros, porque a gente não enxerga a nossa responsabilidade. Mas se você examinar as Escrituras, irmão, aí não. Daniel falou: foi nós, Jesus.
É por isso que nós estamos aqui. Um cativeiro, trabalhando de empregado, escravo, não temos nada. Sabe por quê? Nós pecamos. Glória a Deus. A gente acha que o patrão está endemoniado, que o chefe está com o diabo no corpo. E a gente não entende que nós não somos o profissional do ano. Nós nunca tivemos o nosso rosto na plaquinha dizendo que a gente foi o melhor. Mas examine as escrituras. Ela vai te mostrar quem é você. Sabe de uma coisa? Quando a palavra de Deus, como um espelho, começa a refletir, mostrar quem é você, duas coisas acontecem. Duas coisas acontecem. Alguns irmãos se humilham. Colocam a cara no pó. Coloca a tua boca no pó, quem sabe aí dá tempo. E Deus exalta aqueles que se humilham. Mas tem uma outra coisa que acontece. Você já assistiu o filme do Drácula? De vampiro? Não assistiu? Então é novidade que eu vou te contar. Mas para quem já assistiu, não é novidade. O Drácula se enxerga no espelho? O vampiro não se enxerga no espelho. E para algumas pessoas é assim. Quando a palavra de Deus reflete ele, ele não consegue se enxergar. O reflexo é tão feio, irmão, que ele foge. Irmão, isso é muito sério. A gente fala assim, parece engraçado, mas isso é muito sério. Quando a palavra de Deus começa a mostrar para você, começa a mostrar para nós quem nós somos, algumas pessoas colocam a boca no pó. Mas tem gente que, corre, vai-se embora, não consegue se encarar no espelho, porque a palavra de Deus vai mostrar quem é você. E não tem outra opção senão colocar a boca no pó. A notícia boa é que quando nós colocamos a boca no pó, o Senhor nos exalta. Glória a Deus. Porque Ele é Deus, Ele te ama, Ele já te resgatou, Ele já te comprou pelo sangue do Calvário, e Ele não quer um filho seu vivendo miseravelmente humilhado nas mãos de Satanás. Não, Ele quer te exaltar, e por isso glorificará o nome dEle. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a minha vida, mas nós precisamos nos enxergar. Glória a Deus. Porque não tem batalha espiritual maior do que enfrentar a si mesmo. Não tem. Eu não costumo, louvado seja Deus, por alguma razão, eu não costumo estar expulsando demônio por aí. Nem gosto. Se acontecer, nem me liga. Não, brincadeira, nem me liga. Brincadeira. Liga para o pastor Carlos. Não gosto de lidar com isso, mas se tiver que lidar, tem que lidar, né, pastor? Não é agradável. Não gosto. Sei lá, tem gente que gosta. Eu não gosto. Mas se tiver que lidar, a gente tem que lidar. Mas lidar com isso é muito mais fácil, porque é o inimigo derrotado. É o inimigo derrotado. Jesus já derrotou.
Porra! Essa batalha já está vencida. Agora vai enfrentar a si mesmo, vai. Essa é a dura. Essa é a dura. Enfrentar a você mesmo, essa batalha é difícil. E essa tem que ser vencida. É essa que você tem que vencer. Aleluia. Porque senão nós vamos trocar de igreja, mas nunca trocar de batalha. Troca de igreja, troca de pastor, mas sempre com a mesma luta, sempre com a mesma batalha, levando essa herança de uma batalha espiritual intransponível, insuperável, que é a batalha contra nós mesmos. Se você não vencer aqui, você vai levar para 2026, para 2027, para 2028, você vai levar. Mas o Senhor está nos chamando para enxergar a responsabilidade de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Quando Daniel enxergou a responsabilidade, ele se humilhou, ele jejuou 21 dias. Não é porque ele falou assim: bom, quantos dias que eu vou jejuar? Quantos dias que é bom jejuar, pastor? 21? 40 é bom, né? 40, acho que 40 é um número bom para jejuar. 21, 7 dias acho que é bom. Qual era o número legal para jejuar? Daniel não pensou nisso. Ele foi jejuando e ele não planejou jejuar também. É que a tristeza invadiu o coração dele. É que a aflição invadiu o coração dele. E quando ele viu, já tinha 21 dias. Que ele nem, eu acho que nem banho tomava. Porque ele fala que não se ungia. Ou ele não se perfumava. Era o perfume dele, ele não se ungia. O cabelo que tinha que passar o óleo para acertar o danado. Quem tem cabelo crespo sabe disso. Né? Tem que fazer uma chapinha, tem que passar um gel, tem que fazer um negócio para baixar, né? O rebelde, né? Se você não fizer isso, você vai acordar de manhã como? E depois de você, mano? Você imagina como é que vai estar o negócio? Parecendo um outro das cavernas. Uma mulher das cavernas, né? Sem cuidar desse negócio. 21 dias ele fala que ele não cuidou desse negócio ainda. Depois de 21 dias, eu acho que até o anjo que apareceu tomou um susto. Meu Deus! Vai se cuidar, mano. 21 dias sem se cuidar, sem se alimentar, sem passar o Rexona. Você imagina a situação? Não? Sabe por quê? Tristeza. Ele não programou isso. Ele estava aflito. Ele achou uma escritura que mostrou quem ele era. O seu coração rasgou-se de tristeza. E ele foi se humilhar diante de Deus. Foi nós, Senhor. Perdoa o seu povo. Nos perdoa, me perdoa. Ele foi se humilhar. Olha o que Tiago, na epístola de número 4, versículo 9 e 10 fala: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele leu e entendeu. Ele assumiu a responsabilidade. E foi nós, Senhor. Você vai assumir a responsabilidade? Meu casamento acabou, pastor. Meu casamento está em luta, pastor. A minha casa está um problema, pastor. Qual é a sua responsabilidade nisso? Qual é a sua responsabilidade nisso? Ele entendeu a responsabilidade, ele se humilhou, e então veio a resposta do Senhor. O anjo disse para ele: desde o primeiro dia. Não foi por causa de 21 dias, não foi, Daniel. Não foi porque tem um 21, agora sim, agora eu vou. 21 dias de jejum tem poder, né? 21 dias de jejum, agora eu vou. Com tanto poder eu vou. Não, hoje eu falei isso. Hoje eu falo desde o primeiro dia.
que você aplicou o seu coração em ler, e entender. Quando você aplicou o seu coração, você quer aplicar o seu coração nisso, e ler, e entender. E mais, ele fala em se humilhar diante de Deus. Quando você aplicou o seu coração nisso, a resposta saiu. Você quer a resposta de Deus? Deus está dizendo para você que não vai precisar de 21 dias. Não vai precisar. Aleluia. Não precisa. Não precisa 40 dias. Não precisa. Mas se você aplicar o seu coração, não mente para Deus. Não mente. Senão vai levar 40, 50, 60, um ano, 2 anos, 3 anos. Vai levar. Vai levar. Tem muita gente que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos no deserto, que está mentindo para Deus. Não vai mentir para Deus. A palavra do Senhor está te mostrando hoje quem sou eu. Ele entendeu a responsabilidade, a resposta saiu. O anjo diz: desde o primeiro dia que aplicaste no coração a compreender e humilhar-te perante o seu Deus, que são ouvidas as suas palavras. Desde o primeiro dia, como resposta à sua oração, Deus ouviu e viu a resposta de Deus, que veio na forma de um anjo. E esse anjo fala para ele que houve existência, que o príncipe da Pérsia resistiu a ele por 21 dias. Mas que Deus já tinha ouvido a oração dele, já tinha mandado a resposta. É que houve uma existência espiritual. Falamos aqui no sábado pela manhã. Existe existência espiritual, sim. Existe sobre esse bairro, existe sobre o Brasil, existe sobre o continente. Satanás reclama o pecado do povo. Satanás reclama o pecado da nação. Satanás reclama o mau comportamento de muitos irmãos. Há muitas vezes uma resistência sobre a igreja. Existe, resistência existe. E no caso aqui ele fala que o príncipe da Pérsia resistiu. O príncipe da Pérsia, que era aquele país lá. Era aquele país lá. E a resistência sobre a nossa vida, sobre essa igreja, sobre esse bairro, sobre a nação, depende da gente se enxergar e se humilhar. Sabe por quê? Para a nossa oração, irmão, Deus já enviou o cavaleiro do céu que não conhece derrota, que nunca perdeu batalha, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o cavaleiro de Deus que não conhece derrota, que venceu todas as batalhas e que a vitória é garantida no sangue de Jesus Cristo. A vitória é garantida. Aleluia. Você não vai entrar numa guerra para ver se ganha, não é. A vitória é garantida, irmão. Glória a Deus. Mas o que a palavra está nos ensinando é que eu preciso ler ela, entender ela, me enxergar a minha responsabilidade, me humilhar diante de Deus. Quando Daniel começa todo esse confronto, sabe qual era o problema de Daniel? O exílio. Talvez algumas pessoas não sabem o que é exílio. Israel foi capturado e levado para a Babilônia. Estava em outro lugar, isso é exílio, estavam exilados. Esse era o problema de Daniel, é o que ele lê no texto de Jeremias. Essa era a aflição de Daniel. Esse era a tristeza de Daniel. Mas sabe o que o anjo vai mostrar para ele? Quando você for ler o texto completo, o anjo mostra para ele que isso aí é desse tamanho. Ele fala assim: Daniel, você está sofrendo por coisa pequena. Você está sofrendo por um detalhe. Sabe por quê? A resposta de Deus já veio. O que Deus declarou está declarado. Amém, Jesus.
Nem a sua oração vai mudar um milímetro do que Deus já decidiu para Israel. Deus já decidiu. 70 anos, Deus vai tirar o povo de lá. Foi ali naqueles dias, Deus tirou o povo de lá. Está decidido, foi profetizado. A sua tristeza não vai resolver nada. Você está triste e aflito por coisas pequenas, por coisas banais, por coisas passageiras, por coisas que ficarão. Estão tirando a sua paz dessas coisas. Coisas pequenininhas, que não era para tirar a tua paz, mas você focou nisso, ele estava focado naquilo ali. Hoje veio falar para ele: não pode parar, Daniel, pode parar. Está determinado, está determinado, aleluia. A tua vitória está determinada. O sangue do Cordeiro já foi derramado, a tua vitória já foi determinada. Basta você clamar. Você está preocupado com coisas menores, com coisas pequenas. O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem, Daniel, é coisa muito maior. Hoje começa a revelar para Daniel coisas tremendas, coisas futuras, coisas maiores, mistérios maravilhosos. Começa a mostrar para ele o Messias, começa a mostrar para ele a salvação. Daniel tem coisa muito maior. Aleluia. Você está preocupado com o quê, Deus? Às vezes você focou numa coisinha desse tamanho, perto daquilo que Deus tem para você. É pequeno, perto do que Jesus tem para a sua vida. Eu não sei, na vida de cada um, o que é que Deus tem, mas olhando muitas vezes e conversando com alguns irmãos, dá para perceber: olha, Deus tem coisa grande na vida dessa moça. Deus tem coisa grande na vida desse rapaz. Deus tem coisa grande na vida desse casal. Deus quer transformar esse homem. Deus tem coisa maravilhosa na vida desse casal. Mas muitas vezes nós estamos focando em coisas que não eram para focar. Daniel, homem muito amado, não temas, coloca-te de pé, esforça-te, tem bom ânimo. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Tira os teus olhos daquilo que é pequeno e foca na palavra de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar ao Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes você está olhando para coisinha pouca, para coisinha baixa, para coisinha pequena, irmão. Como é que você sabe disso, pastor? Eu sei, porque eu já passei, pastor Carlos já passou, pastor Moacir nem se fala. Quantas vezes você esteve preocupado olhando para uma coisa, Jesus veio e falou assim: não é nada disso, não é nada disso, você vai ver o que eu vou fazer. E aí quando Jesus faz, você fala: meu Deus, eu estava preocupado com uma bobagem. Era uma bobagem. Olha o que Jesus fez. Jesus é especialista em resolver problemas, irmão. Aleluia. Não te preocupa, Jesus sabe resolver. Jesus sabe resolver. Jesus sabe curar. Jesus sabe livrar. Ele sabe guerrear. Ele sabe vencer. Tira a sua preocupação, tira o seu foco desse problema, porque Jesus tem coisas maiores para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.